De volta com o Bandeirantes Acontece, agora 4h25. Em uma manifestação apresentada no inquérito da Polícia Federal que apura a discussão de um plano de golpe por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apontou pela primeira vez um vínculo entre as articulações golpistas e os atos violentos de 8 de janeiro que resultaram em invasão e depredação das sedes dos três poderes. Até agora, as defesas dos investigados têm afirmado que a discussão de um documento prevendo a convocação de novas eleições não configura crime por não ter sido colocado em prática e de que não haveria nenhuma relação nessas tratativas com o 8 de janeiro. Diferente do que pensa Gonet, que indicou ao STF que os acusados pelo plano de golpe poderão ser cobrados para ressarcir os cofres públicos por prejuízos da ordem de 26 milhões de reais provocados pela destruição do patrimônio público naquele evento. Zaidan. Há muitas coisas que estão ligadas, mas que têm investigações independentes. E esse é o grande desafio para a PGR, principalmente para a PGR, mais até do que para o tribunal, né? Para o Supremo. Agora, se o vínculo, por enquanto, está restrito àquelas reuniões que aconteceram com ministros e relacionadas diretamente ao processo eleitoral, não é ainda o ponto central. O ponto central, o que une todos esses elementos, e levou inclusive o Alexandre de Moraes a conduzir todas as decisões para que houvesse exatamente um vínculo, um nexo causal, mas o centro de tudo isso é o depoimento do Mauro Cid. Porque ali está o relato, depois confirmado por chefes militares, da ideia de um golpe que teria sido, segundo o Mauro Cid, teria sido acatada essa ideia pelo comandante da Marinha, mas não pelo Exército e pela Aeronáutica. Esse é o ponto central. Isso é mais importante que todo o resto. E, é claro, eu preciso saber exatamente todos os acontecimentos que levam à tentativa de um atentado nas proximidades do aeroporto de Brasília. Um atentado terrorista nas imediações do aeroporto de Brasília. Que o 8 de janeiro é visto como uma decorrência, inclusive o Gonet, ele sugere na posição adotada pela PGR, que o Supremo determine que o Bolsonaro e outros envolvidos, já que essa é a posição da PGR, de que há vínculo entre as reuniões e o 8 de janeiro, que eles paguem pelo estrago provocado, pelos danos provocados nos prédios públicos. Mas só em janeiro é que isso ganha cara de ação criminal. Não só de responsabilidade civil, mas ação criminal. Mas o cerne, o que é mais importante em toda essa história é o esclarecimento daquilo que foi contado pelo Mauro Cid e, em parte, pelo menos, confirmado por chefes militares, Ronald. Muita gente dá conta de que isso se resolve, não, né? Mas se desenrola até o fim do ano, Zaidan, que deve efetivamente chegar ao Supremo antes do fim do ano. Agora, a ação criminal, provavelmente, ela chega em dezembro à PGR. Eu acredito que só em janeiro. E aí tem aquela história toda de recesso, Sim, né? Todas aquelas paralisações regulares, né? Mas eu imagino que no começo do ano que vem nós já temos respostas, mas a grande questão é quando o Judiciário brasileiro, quando o Supremo chegará a uma conclusão e a uma decisão penal a respeito daquilo que o Mauro Cid relatou. Porque basicamente o que ele disse é que o Bolsonaro propôs aos três chefes militares um golpe de Estado.
e que o comandante da Marinha concordou, o do Exército não, da Aeronáutica não. Inclusive houve aqueles vazamentos que indicavam até que o chefe do Exército sugeriu que poderia prender o Bolsonaro se insistisse naquela sugestão. Esse é o ponto-chave. Acho que é o centro de tudo que o Alexandre de Moraes reuniu num pacote só de vários acontecimentos, mas que tem nexos causais que passam necessariamente por esse momento da reunião com os comandantes militares.